O pesquisador José Paes de Oliveira Filho, da Unesp de Botucatu, fala sobre problemas genéticos em animais. Ele, em conjunto com sua equipe, realiza estudos para descobrir doenças como o albinismo, nanismo e lesões de pele causadas por mutações. A ideia é evitar que futuras gerações de animais de produção desenvolvam esses problemas genéticos. O Ciência Sem Limites começa agora. Bem-vindas e bem-vindos. Está no ar o Ciência Sem Limites. E como vocês puderam ver na abertura do programa desta semana, nós vamos falar sobre mutação, problemas genéticos em animais de produção. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor e pesquisador José Paes de Oliveira Filho. Professor José Filho, como é conhecido na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia do campus de Botucatu. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. João, prazer é meu pelo convite e estamos aqui para esclarecer ao público o que seria realmente os problemas genéticos dos animais de produção. Antes da gente entrar no tema específico, nós queremos saber da sua trajetória acadêmica, a sua formação profissional. Então, João, eu formei na Universidade Estadual do Ceará e em 2002 eu vim a Botucatu para fazer residência em clínica de grandes aqui na FMVZ. E de lá para cá foram mestrado, doutorado, pós-doc e desde 2012 eu estou docente do Departamento de Clínica Veterinária da FMVZ. E sempre na área de grandes animais. Exatamente. Durante meu doutorado, que eu fui orientado pelo professor Alexandre Borges, que comigo a gente coordena o Laboratório de Biologia Molecular da Clínica Veterinária, a gente montou o laboratório e desde então a gente segue nessas duas linhas de pesquisa. O Alexandre atualmente está fazendo um pós-doc lá no Canadá e a gente está tocando a linha aqui enquanto ele recicla e capta novas técnicas para a gente desenvolver aqui na Unesp. Para quem está nos assistindo, que ambiente é esse? Onde é que nós estamos aqui? Nós estamos aqui ao fundo na Clínica de Grandes Animais, né? Um ambiente onde se tem as aulas de graduação, de pós-graduação e atende animais de grande porte de toda a região. Os animais vêm com anomalias, doenças, machucados e é aqui que recebem todo o tratamento. Exatamente. A clínica de grandes, ela atende diversos problemas, né? Não só relacionados àqueles problemas genéticos, mas atende diversos problemas de animais de produção. Como eu falei, equinos, bovinos, caprinos, ovinos, búfalos. E é também na clínica de grandes que a gente tria para as outras áreas aqui do Hospital Veterinário da FMVZ. E aqui tem um movimento gigantesco, né, professor? Tem um bom movimento. Um bom movimento, evidentemente que a nossa região ela passa por transformações, onde a pecuária foi substituída por monoculturas, né? Mas nós atendemos animais de todo São Paulo e muitas vezes de fora do estado também. Perfeito. Problemas genéticos. Quem está em casa, eu falei no início em mutações, né? Que é praticamente problemas genéticos ligados à mutação. O que são esses problemas? O que é essa mutação genética? Mutação genética são alterações no DNA dos animais, né? Essas mutações no DNA provocam alterações na sua estrutura externa, o que a gente vê. Por exemplo, a gente está ao fundo aqui com alguns cavalos, quarto de milha, que tem um problema genético que altera a elasticidade da pele dele. E com facilidade eles têm essas lesões, como pode ser visto aí ao fundo. E com imagens específicas também, né? Com imagens específicas. Esses animais não podem ser utilizados? O Conselho, é uma boa pergunta, João, porque o Conselho Federal, ultimamente, deliberou uma resolução que coloca a multiplicação de animais sabidamente com problemas genéticos ou sabidamente que possam transmitir problemas para a sua prole, essa multiplicação está enquadrada como maus tratos. Então eles não podem ser utilizados para nada? Esses animais com a clínica não. Mas evidentemente que nós estamos numa situação onde os pais desses animais não tinham nenhuma clínica. Quer dizer, não apresentava nenhum sintoma, nenhuma anomalia? Não, eram animais clinicamente saudáveis, mas carregavam no seu DNA um alelo mutado. O que seria o alelo? É a parte que vem do pai e a outra parte que vem da mãe. 50% do pai, 50% da mãe, que formam o DNA. E pode ocorrer do pai ter 50% e a mãe não ter nada e eles terem também essa mutação? No caso de doenças recessivas que precisam herdar um alelo do pai afetado e um alelo da mãe afetado, não. Mas existem doenças dominantes, onde há um alelo só, pode ter o animal que tenha só esse alelo, pode ter a clínica. Isso.
Como é que é adquirido essas anomalias? Como é que o animal adquire isso? Ele adquire ou ele geneticamente já nasce com isso? A gente tem que entender o seguinte, que esses animais são multiplicados não mais ao acaso, como era na natureza. O ser humano selecionou linhagens, sejam de cavalos, de bovinos, de ovinos, né? E vários desses animais multiplicadores foram utilizados demasiadamente porque eles transmitiam qualidades ótimas, como produção de leite, como um cavalo... Ganho de peso, como uma aptidão atlética melhor. Porém, alguns desses animais também carreavam um gene alterado ou mutado, né, uma alteração no seu DNA. Eles clinicamente não tinham, mas pela multiplicação constante, cruzamento constante desses animais, começou a ele encontrar no cruzamento uma égua também que tinha essa alteração e, por probabilidade, nasceu um animal afetado. Os bubalinos, os búfalos, também são acometidos disso? Sim. E eles são puros? Eles são puros, mas o rebanho de búfalos no Brasil ele é um rebanho pequeno. Então, a multiplicação que a gente chama o inbreed, né, que é a presença de mesmos padreadores, mesmos reprodutores, isso pode privilegiar o aparecimento dessa enfermidade. Nós detectamos 2 mutações novas aqui no nosso laboratório de búfalos. Uma da miotonia congênita e outra do albinismo do búfalo. Foram descritas pela primeira vez. Disso? A miotonia, existe uma alteração num canal de cloro que quando o animal é excitado, na verdade ele tem espasmos. E afeta a parte neurológica? Não, essa miotonia não afeta a parte só muscular? É neuromuscular. Como é que vocês detectaram isso que não vai para o cérebro, só fica no músculo? É uma série de exames, testes, como é que é isso? Clinicamente, pelo exame clínico, neste caso, foi possível detectar que realmente não existia um acometimento cerebral. Dor? Não. Não sente dor? Não, aparentemente não sente dor. E essas mutações desses animais que nós estamos vendo aí ao fundo, eles sentem dor? Sentem dor. Sentem dor. O que acontece com esses animais, João? Eles têm uma fragilidade na pele. Então, facilmente essa pele se lesiona. Então, a gente consegue, além dessa elasticidade maior, também tem uma fragilidade da pele. Então, você imagina. É que nem um albino, um animal albino, um ser humano albino que não pode se expor ao sol? Neste caso, é diferente. Embora o sol, a gente tem pesquisa atualmente sendo realizada que já detectou que o sol aumenta a frequência dessas lesões. No albino, já falta melanina. Como no búfalo albino, a gente também detectou essa mutação. Então imagina num país tropical, búfalo que é preto, né? Absorve mais calor. E um albino. Então ele vai ficar mais tempo tentando se esconder do sol, ele vai ter mais problema de fotofobia, vai ter mais lesões de pele e, consequentemente, a produtividade vai ser afetada. Todos os animais podem ter essa alteração, essa mutação genética? Qualquer animal pode ter isso? Professor, sim. O senhor vai responder isso daqui a pouquinho, que nós estamos chegando no final deste bloco. Se você quiser contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela. josé.oliveira-filho@unesp.br. Para você conhecer um pouco mais sobre o campus de Botucatu, www.fmvz.unesp.br. Clique em departamentos, você vai achar uma série de departamentos e vai encontrar o departamento de clínica veterinária e vai entrar em contato com o professor José Filho. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo, a gente volta já já, um instante só. Estamos de volta com o Ciência Sem Limites. E como vocês podem ver, o assunto do programa desta semana, estamos falando sobre problemas genéticos em animais de produção, ou seja, mutações genéticas. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor e pesquisador José Filho, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia do campus de Botucatu da Unesp. Professor, nós terminamos o bloco anterior perguntando: todo tipo de animal pode ser acometido de problemas genéticos ou mutações? João, sim. Até um cachorro, um gato? Um cachorro, um gato, um búfalo, um cavalo, um ovino, um caprino. Aves também? Aves também. O que se precisa, João, é se pesquisar e descobrir as mutações. Às vezes a gente se depara com um problema clínico. Eu vou citar o exemplo. Nós estamos pesquisando alterações que provocam no mini Rossi, que já é um cavalo em miniatura, um nanismo no mini Rossi.
O mini horse pode nascer anão? Pode nascer anão. E isso é terrível. Ele não... Isso é um problema grave porque é um onanismo desproporcional. Ou seja, os membros deles são desproporcionais. É atrofiado? É atrofiado. E o que acontece? Ele tem dificuldade de se locomover e muitas vezes ele nem consegue ficar em pé. Então é incompatível com a vida na maior parte dos casos. E o que acontece com esses animais? Eles são... Já haviam... Eutanásia? Acontece eutanásia? Acabam sendo descartados e muitas vezes submetidos à eutanásia. Já haviam 4 mutações descritas na literatura mundial. E a gente está pesquisando uma nova aqui no Brasil que provoca o nanismo nos mini-horses aqui no Brasil. Aqui na FMVZ vocês já depararam com isso? Sim. Atualmente nós temos um doutorando que está realizando a sua tese de doutorado nessa investigação. E é seu orientando? Exatamente, um orientado meu. Como é que ele chama? Chama Danilo Andrade. Roda o VT do Danilo, vamos ver o que ele tem a dizer sobre a pesquisa. A pesquisa que eu desenvolvo junto com o professor José Filho é com equinos da raça Mini Horse e que visa encontrar uma mutação genética que causa a doença chamada nanismo condrodisplásico. Ou seja, esses animais nascem com problemas ósseos musculares que às vezes eles não conseguem nem se levantar, não conseguem às vezes nem se levantar para mamar o colostro da égua e que nós visamos encontrar essa mutação para fazer um teste genético e assim poder selecionar os acasalamentos para evitar que esses animais nasçam. Nós temos alguns resultados. A gente já testou vários animais aqui do estado de São Paulo para as 4 mutações que já são descritas na literatura internacional. E, no entanto, a gente encontrou animais anões aqui do nosso país, do nosso estado, porém eles não tinham nenhuma dessas 4 mutações. Ou seja, é possível que eles tenham uma 5ª mutação e essa é um dos objetivos do meu trabalho de doutorado. Professor, parabéns pelo depoimento do seu orientado. Realmente são pesquisas que vêm elucidar problemas que acometem esses animais e que ainda estão muito no início, né? João, obrigado. Realmente é uma pesquisa que a gente pode dizer que traz um ganho científico, mas também fornece ao proprietário a possibilidade de orientar os seus acasalamentos, evitando que nasçam animais enfermos. Agora, para quem está nos vendo, o produtor, o pequeno produtor, aquele que vive de subsistência, da agricultura familiar e tal, ele não entende nem sabe o que são esses problemas genéticos, né, professor? O que acontece nesse caso? Infelizmente a tecnologia não está tão próxima desse pequeno produtor. Mas provavelmente ele já se deparou em algum momento com o nascimento de algum animal estranho, que não foi para frente e muitas vezes morre e ele não investiga ou ele não investe na investigação para diagnosticar essa alteração. Ele pode procurar vocês? Sim, lógico. Nós estamos aqui na clínica de Grandes, então ele procurando a gente pode auxiliar eles. E muitos que nascem assim podem falar, esse aí nasceu com defeito, né? Muita gente fala isso, né, professor? Nasceu com defeito. A própria natureza, João, se fosse... Já mostra. Já mostra isso e ele seria eliminado na natureza. E ele acaba realmente tendo esse mesmo destino no meio produtivo. Esses animais, quer dizer, nós vimos uma pesquisa no Mini Horse. E o quarto de milha, que é uma raça extremamente popular, também é acometido de problema genético? Sim. Não exclusivamente, mas o quarto de milha sim. Nós já investigamos em linhas de pesquisa no nosso laboratório vários problemas. Esse problema de pele, que chama astenia cutânea do quarto de milha, a herda, além de problemas musculares. Só para você ter ideia, você pode ter um problema genético que impede do seu cavalo ser campeão. E aparentemente ele é normal, porque o problema dele é muscular. Então ele se recupera com maior dificuldade, aquele 2, 3 segundos, 1 segundo para se tornar o grande campeão, ele não consegue atingir lá. Então essas pesquisas já foram feitas no Brasil, né, aqui em Botucatu. E agora nós estamos pesquisando com uma orientada, uma alteração sanguínea também no quarto de milha. Quem é essa orientada? A Raíssa Leite. Roda o VT da Raíssa. Então, o estudo que eu faço sob orientação do professor José Filho é um estudo de prevalência de uma mutação genética que causa uma doença chamada trombastenia de Glasman. Essa trombastenia ela é ocasionada por mutações que ocorrem em um gene. Esse gene codifica uma proteína e essa proteína ela tem papel
na ligação do fibrinogênio às plaquetas e com isso ocorre a coagulação do sangue. Os animais que apresentam essa mutação, eles têm um distúrbio de coagulação, eles não conseguem fazer agregação plaquetária, então o sangue deles não consegue realizar a coagulação corretamente. Os principais sinais clínicos que essa doença vai ocasionar envolvem distúrbios de hemorragia. O principal sinal clínico na espécie equina é a epistase, que é a presença de sangramento nasal. Esse sinal clínico ele é muito comum em cavalos atletas, principalmente, e apesar de ser um sinal clínico muito comum, não tem assim, uma base bem estabelecida como causa desse sinal clínico. Então, os estudos em genética para averiguar a possibilidade de uma alteração genética como responsável desse sinal clínico, eles são importantes por isso. A gente avaliou cavalos da raça quartos de milha e brasileiro de hipismo também. E os animais que a gente testou até o momento apresentaram o genótipo Y-type, ou seja, eles não eram portadores da doença. Então, no plantel brasileiro, apesar dessa doença ter sido descrita em diversas raças no mundo, a gente ainda não encontrou na população de equinos do Brasil. Professor, chegamos ao final deste bloco e no bloco seguinte temos mais assuntos ainda para falar sobre problemas genéticos em animais de produção. É um instante só, Ciência Sem Limites volta já já. Está de volta o Ciência Sem Limites e, como vocês podem ver, o assunto do programa é problemas genéticos, mutações em animais de produção. Sobre esse assunto, o professor e pesquisador José Filho, da FMVZ do campus de Botucatu, está esclarecendo esse tema tão complexo no Ciência Sem Limites. Professor, esses problemas genéticos, essas mutações, como é que é o tratamento? Tem cura definitiva? O animal pode sarar disso ou não? Ou ele está condenado para o resto da vida? João, por exemplo, a gente falou do nanismo. O nanismo não vai ter cura. Esse problema de pele, que é a herda, também não vai ter cura. Você vai ficar cuidando das feridas, mas é um cavalo que você não consegue montar. Da mesma forma, o albinismo, né? De modo geral, os problemas de mutações, os problemas genéticos, não tem cura. Porém, alguns deles a gente pode manejar adequadamente e o cavalo tem uma vida normal, ou o animal tem uma vida normal. E nas ovelhas e nos caprinos, que tipo de anomalia acomete? Nós temos aqui um rebanho de White Dorper, mestiços White Dorper. E eles são clinicamente normais, mas cada um daqueles animais carregam um alelo mutado. Ao cruzarem, eles podem dar animais, por exemplo, com a Dermatosparax, um nome difícil, mas o que é que acontece? É similar a esses problemas do cavalo que estão aqui no fundo. A pele rasga facilmente, incompatível com a vida. Quer dizer, muitos deles são sacrificados também. Sacrificados até por uma questão humanitária, vamos dizer assim. É que nem erradicar problemas em plantas. Eu diria, porque não vai procriar, não vai poder procriar. Não vai procriar, mas esse problema do ovino é tão grave que você acaba tendo que abreviar a vida deles porque eles vão sofrer muito. Feridas extensas e não tem um tratamento para você recuperar. E no caso dos bubalinos, dos búfalos, tem tratamento? Uma doença genética, você não vai curá-la. O que você vai é transformar a vida desse animal um pouco melhor. Por exemplo, o albinismo do búfalo. O búfalo vai ganhar peso ou pode ganhar peso igual a um búfalo normal. É evidentemente que você vai ter que criar condições para que ele se proteja mais do sol. E depois o abate pode ser normal? O abate normal, o consumo normal. Não vai ser transmitido para ninguém esse problema genético. O senhor tem um orientando que pesquisa o búfalo? Sim, tem um orientando que fez um levantamento, né, sobre a incidência da mutação do albinismo no búfalo no Brasil. Quem que é? O Pedro Negri. Vamos ver o que o Pedro Negri tem a dizer? Roda o VT. Eu, com o professor José Paes, a gente fez uma pesquisa com albinismo em búfalos. Então, na verdade, a gente, nos rebanhos do Brasil, quis procurar qual era a prevalência da mutação para o albinismo nesses animais. Então, a gente coletou a amostra de sangue, de pelo de búfalos de vários estados e daí tentava detectar dentro do DNA deles se tinha uma mutação para esses búfalos serem albinos ou não. Então esses animais normalmente não manifestam
a coloração branca do albinismo se tem uma mutação apenas, mas quando ele tem as duas mutações no par do DNA, eles manifestam. Então vários desses animais eles eram pretos, como é a coloração normal, mas a gente conseguia detectar que tinha essa mutação, então os filhos deles poderiam ser albinos. A próxima etapa, na verdade, é analisar melhor os resultados, então juntar todos eles, fazer a estatística para ver realmente qual era a frequência dessa mutação nos rebanhos brasileiros, tirar as porcentagens que realmente existem, para daí a gente tirar uma conclusão, para conseguir informar até os proprietários dos lugares que a gente fez as coletas, se tem ou não essa mutação, se eles devem se preocupar ou não em aparecer o albinismo naquela propriedade. E então a gente divulgar daí para a sociedade científica esses resultados mais para frente, né? Parabéns, hein? Mais um que pertence à equipe de vocês aqui do laboratório, né, professor? Sim, obrigado, João. Muita gente procura na área, por exemplo, vamos voltar na área de cavalos. Quarto de milha ele serve prova de tambor, salto, apartação. Exige demais dessa raça e aqui no estado de São Paulo eu acho que é uma das raças que mais são comercializadas. Que tipo de anomalia atinge mais o quarto de milha? Não é só pele, né? Não, não é só pele. É o quarto de milha no estado de São Paulo, a gente pode dizer que o estado de São Paulo é um dos celeiros da raça no Brasil. Como o Rio Grande do Sul e do crioulo. Exatamente. No quarto de milha, como você falou, não é só problema de pele. O problema de pele do animal afetado é fácil de verificar porque ele vai ter feridas na visível, pele. né? É bem visível. Mas imagina um problema muscular, onde você não vai perceber, a não ser qual seria a clínica. É um cavalo que não se recupera bem após o treino. É um cavalo que tem maior dor na musculatura. Tem cansaço? Dor muscular. Eu vou citar um exemplo. Se nós dois formos correr uma maratona hoje, talvez no outro dia a gente tenha dificuldade de levantar porque a gente vai sentir dor, né? Provavelmente a gente vai parar antes, porque a gente não vai aguentar. Mas o cavalo, pelo instinto, ele vai correr. Então, no outro dia ele vai ter muita dor. Nós investigamos a prevalência dessas mutações que provocam dor na musculatura do cavalo. E agora nós estamos investigando uma mutação que provoca dor, mas de origem autoimune. O cavalo nem precisa estar treinando. O cavalo mesmo, com essa mutação, tem um quadro de dor gerado por ele próprio. Quem que pesquisa isso, professor? A Ana Luísa Albuquerque. Vamos ver o que a Ana Luísa tem a dizer? Roda pra gente. A pesquisa que eu e o professor José Filho vamos realizar está relacionada a uma mutação no gene MYH1, que ele é responsável pela formação de fibras musculares tipos 2X, que realiza a contração muscular, e quando ocorre a mutação, ocorre a doença chamada miosite inflamatória imunomediada ou rabdomiólise não induzida por exercício. Os sinais clínicos principais são contrações musculares irregulares e atrofia muscular. Então a musculatura é como se ela ficasse mais frouxa, menor, menos expansiva. Então a maneira de diagnóstico que nós vamos realizar é com o exame molecular, mas existe também alterações em biópsias musculares, que são realizadas ao retirar um fragmento do músculo e fazer um exame de histopatologia que vai identificar infiltrado inflamatório. O estudo vai começar ainda não temos resultados, mas vamos procurar a prevalência principalmente de cavalos quarto de milha. Já tem relatos nos Estados Unidos e esses animais são principalmente afetados na linhagem de rédeas nos Estados Unidos. Então nós vamos correlacionar também com as linhagens que temos aqui no Brasil. Parabéns pela Ana Luísa. Professor, no caso, ela pesquisou a parte de musculatura. Como é que vocês realizam esse teste para ver se o animal é acometido de anomalias genéticas? João, a gente faz várias etapas laboratoriais, mas o que é importante é o que o produtor tem que enviar para a gente ou o que a gente colhe para fazer esse teste. Ele tem que trazer o animal, vocês vão no lugar? Não, ele pode enviar pelos da crina. Que nem DNA? É o DNA, exatamente isso. Então ele colhe pelos do animal ou colhe um sangue, né, e envia para a gente. E aí a gente vai estar fazendo o teste nesse material. Vocês realizam teste até em particulares, em aras, em pessoas aí na sociedade? Sim, esse teste está disponível para o Brasil inteiro.
E o que acontece? Por exemplo, um proprietário compra um animal caríssimo e quando vai utilizar dele para competições, ele não corresponde. Ele pode recorrer a vocês? João, frequentemente a gente tem se deparado com essa situação. O proprietário investe num animal, compra ainda quando potro, e quando começa a domar o animal, ele começa a apresentar características indesejáveis que são frutos de uma mutação. Ele recorre a gente simplesmente diagnostica através desses exames laboratoriais, lauda e entrega para ele, e aí ele vai fazer as suas discussões em relação à devolução de recursos, ou como ele vai ser ressarcido nesse sentido. O que eu não perguntei até agora, infelizmente estamos chegando no final, um assunto extremamente importante, o que eu não perguntei que você gostaria de destacar, além dos órgãos de fomento que bancam todas essas pesquisas, né, professor? Isso, João. A gente tem pesquisas financiadas pela CAPES, pelo CNPq e pela FAPESP. Nosso laboratório foi montado com esses recursos, evidentemente ainda com recurso da nossa instituição. João, o que eu acho que é importante, sempre procurar um médico veterinário. O médico veterinário ele vai te dar um primeiro aporte do que se está se deparando. Se aquele problema realmente tem possibilidade de ser genético ou sazonal, ou se tem outro problema. Problemas infecciosos também podem provocar alterações na estrutura do animal. Então um veterinário, seja um veterinário de campo ou um veterinário seu particular, ou até mesmo a gente pode receber esse produtor, né? Nós fazemos também visitas, então eu acho que o importante é a gente sempre ter essa opinião e esse primeiro olhar do técnico que é responsável por isso. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelas pesquisas, parabéns pelos orientandos e pelo seu laboratório. Obrigado. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela, josé.oliveira-filho@unesp.br. Para você contactar aqui o departamento e a clínica, os telefones também estão aparecendo aí na sua tela. Basta você ligar e conversar sobre qualquer problema que você acha que o seu animal esteja acometido. Para você conhecer mais sobre o campus, www.fmvz.unesp.br. Nós queremos, nesse final do Ciências Sem Limites, fazer um agradecimento ao assessor de comunicação aqui da FMVZ, o Sérgio Santa Rosa, que nos auxilia com as pautas aqui no campus de Botucatu. Também queremos fazer uma ressalva, esse é o primeiro programa que a gente realiza sem a presença do nosso colega Roberto Sakai, o qual nos acompanhou durante toda a trajetória do Ciências Sem Limites e nos deixou este ano prematuramente. As nossas considerações ao seu Roberto Sakai.